Muito boa noite, aqui é o professor Fabrício Mosco Del Vecchio, sou doutor em Educação Física pela Unicamp, docente na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e trabalho na Escola Superior de Educação Física. Inclusive agora em agosto eu faço aniversário de 12 anos em Pelotas. Ó, já virou um adolescente aqui na cidade, que é conhecida como a Princesa do Sul. Sou extremamente feliz de estar aqui, trabalho na graduação e na pós-graduação, já formei alunos de graduação, dezenas de trabalhos de conclusão de curso, inclusive com exercício intermitente, mestrado e doutorado, e orientei inclusive pós-doutorados já na área do exercício intermitente de alta intensidade. Vivo de modo visceral esse conteúdo, eu não consigo brincar de ensinar treino intervalado de alta intensidade. Já que é para fazer, vamos fazer sério, e eu quero que você venha comigo nesse desafio, porque a gente vai arrebentar tudo na nossa live de hoje. A gente vai conversar sobre alguns segredos na prescrição do treino intervalado de alta intensidade. É óbvio que tema segredo é blá blá blá. Não existe segredo. O que existe é estudo. O que existe é experiência. O que existe é dedicação, prática, para poder entender como se organiza o processo de prescrição de treino intervalado de alta intensidade. Então eu vou falar sobre aspectos importantes, na minha opinião, do treino intervalado de alta intensidade e que, na minha percepção, aumentam a chance de sucesso dos profissionais que se prezam a estudar treino intervalado de alta intensidade. Fechou? Então, quando a gente fala sobre treino intervalado de alta intensidade, na minha opinião, o primeiro segredo, inicial, é escolher adequadamente a modalidade de esforço. Por que este primeiro segredo é importante? Porque quando a gente fala de treino intervalado de alta intensidade, se você não entende que esta variável é a primeira a ser escolhida, você vai ter a percepção que sedentários não podem fazer HIIT, que idosos não podem fazer HIIT, que obesos não podem fazer HIIT, que pessoas com artrose no quadril e no joelho não podem fazer HIIT porque tem, por exemplo, muito impacto. Você já sai assim, de início errando. Porque a primeira variável que a gente pensa quando vai prescrever treino intervalado de alta intensidade é a modalidade. É óbvio, por exemplo, que eu não vou colocar um indivíduo com sobrepeso ou um cara com obesidade, especialmente, para correr na rua em sessões muito longas ou com velocidades muito elevadas ou com muita aceleração, desaceleração e mudança de direção. Porque isso vai levantar a chance, vai aumentar a chance dele ter traumas musculares. É muito fácil o obeso ter estiramento, especialmente posterior de coxa, panturrilha, com aceleração e desaceleração. É meu lugar de fala, eu falo como um gordo sobre treino intervalado, sem nenhum tipo de medo. Então, é estigma achar que obesos não podem fazer HIIT, porque na verdade é óbvio que podem, desde que a gente escolha a modalidade de modo adequado. Você pode colocar um obeso fazendo treino intervalado de alta intensidade dentro de uma piscina com água até a região do pescoço, por exemplo, na região dos ombros, do mamilo. Ele vai correr em alta intensidade dentro da água, sem nenhum tipo de impacto. Eu não estou falando que não existe carga, que não existe tensão, não é isto. Mas o impacto articular é extremamente reduzido a ponto de permitir o aumento da intensidade
de modo seguro e com implicações clínicas altamente relevantes. Então, a modalidade é um elemento essencial e é um segredo você conseguir escolher a melhor modalidade. Por exemplo, pessoas com artrose podem fazer HIIT? Óbvio que podem. Mas, Fabrício, o impacto no joelho, no quadril? Mas quem disse que tem que fazer correndo? Se colocar, por exemplo, no elíptico, no ciclo ergômetro, você fala, mas espera aí, tem muito movimento de flexão e extensão do joelho. Ok, mas você pode fazer um treino intervalado com séries alternadas, membros superiores e membros inferiores. Isso vai diminuir pela metade a exposição da articulação ao esforço de alta intensidade. Lembra, se você quer fazer pergunta, coloca lá na caixinha, lá embaixo, porque eu não vou ficar lendo comentários. Beleza? Se tem pergunta, é lá na caixinha, que aí eu me dedico a responder. Então, a gente consegue organizar modelos de treino intervalado para praticamente todo mundo. Quando a gente pensa na pressão do HIIT para esportistas, e aí eu falo com conhecimento de causa, né? Já trabalhei com caras de várias modalidades de combate, já trabalhei com atletas de diversas modalidades coletivas, de invasão ou não invasão, modalidades aquáticas, por exemplo, com remo, hoje em dia é uma das que eu mais trabalho. E eu posso te dizer com segurança, tu não pode ficar colocando esportista para fazer HIIT, não é que não pode, não deveria, para ficar fazendo HIIT em qualquer ambiente. Às vezes o cara coloca lutador de MMA para ficar fazendo HIIT correndo na areia em aclive. Pode, mas deve. Há controvérsia, às vezes não vale a pena. O custo-benefício não compensa. Então a gente tem como primeiro segredo que eu gostaria de destacar hoje a escolha sensata da modalidade que o indivíduo vai realizar o treino intervalado de alta intensidade. Isto aqui tem um impacto severo nos desfechos. Por exemplo, se você escolher entre, de modo muito simples, se você escolher entre bike e esteira, já tem diferença. Os desfechos agudos e os desfechos crônicos são distintos de acordo com a modalidade. Então, o treino intervalado de alta intensidade precisa ser configurado de acordo com as demandas do teu cliente para que você possa extrair o máximo do modelo de treino. Além da questão da modalidade, tem um outro segredo que eu gosto muito de conversar. Lembrando que não tem nada de segredo, tá? São pontos importantes na tomada de decisão da prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Então, o segundo ponto importante está associado com a intensidade, com o parâmetro de intensidade. Opa, aqui o D ficou errado. Parâmetro de intensidade. Quando a gente prescreve HIIT, a gente pode trabalhar com 3 grandes grupos de parâmetros de intensidade. A gente pode trabalhar com parâmetros fisiológicos, com parâmetros mecânicos e com parâmetros subjetivos.
Então, quando a gente prescreve treino intervalado, a gente tem, durante o processo de prescrição do HIIT, que escolher qual é o melhor parâmetro para o meu cliente, não para mim. Então, por exemplo, se eu trabalho com corredores que competem ou corredores recreacionais, que treinam em vários horários, em diferentes contextos, eu não vou ficar prescrevendo HIIT com base em frequência cardíaca, porque vai existir uma alta variabilidade de acordo com aspectos cronotrópicos, a hora do dia, né, e aspectos relacionados ao ambiente, né, chuva, frio, sol, calor e etc. É provável que neste caso eu vá escolher parâmetros mecânicos, como o percentual do pace-alvo, né, se é supramáximo, máximo ou submáximo, percentual da intensidade associada ao VO2, tempo limite, né, qual é a duração do tempo limite desse cara, eu vou trabalhar com percentuais desse tempo limite, com variáveis mecânicas. Os resultados são muito melhores entre esportistas. Há uma mulher chamada Veronique Billat, deixa eu pegar o livro dela aqui, ó. A Veronique Billat, esse aqui é o livro da Veronique Billat, ó. Não é PDF roubado, não. Comprado. A Veronique Billat é uma mulher, uma francesa que treina corredores de meio fundo e fundo de altíssimo nível. E ela deixa muito explícito nos estudos dela e também no livro, nos artigos, que prescrever treino intervalado de alta intensidade, utilizando parâmetros mecânicos, especificamente para corredores, percentual da VVO2 e percentual do tempo limite, gera resultados superiores. Além disto, a gente também pode utilizar parâmetros fisiológicos. Então a gente pode empregar a frequência cardíaca máxima, frequência de reserva, VO2, percentuais do VO2 convertidos para velocidade. Mas não dá, quando você vê uma prescrição de HIIT, tipo assim, ó, 30 segundos a 90% da frequência cardíaca máxima por 30 segundos a 70% da frequência cardíaca máxima. E ó, tem um monte de estudo que traz esse tipo de prescrição. 30 segundos a 90 por 30 a 70. Há vários artigos mostrando esse tipo de prescrição. Isso aqui é uma baita de uma mentira. Não faz o menor sentido do ponto de vista fisiológico. A gente não consegue ficar 30 segundos a 90% da frequência e os próximos 30 a 70%. O que a gente consegue fazer, e aí é um outro segredo, é trabalhar, por exemplo, na velocidade... Cara, isso aqui estou entregando de graça, mas não deveria. É trabalhar 30 segundos na intensidade associada a 90% da frequência cardíaca e 30 segundos na intensidade associada a 70% da frequência cardíaca. Como que você faz isso? Administra o teste incremental, chega até 70% ou até 90% da frequência cardíaca, pode ser predita. Se você souber escolher adequadamente a equação preditiva, o erro é pequeno, 7, 9 BPMs, e aí tu vai avaliar, bom, em qual velocidade do teste incremental meu cliente bateu 70% da frequência cardíaca. Anota lá. Em qual velocidade ele bateu 90% da frequência cardíaca? Anota lá. E aí tu vai pro treino. 30 segundos na velocidade correspondente a 90%, 30 segundos na velocidade correspondente a 70%. Olha, funciona que é uma beleza. Mas
tem que entender de prescrição. Senão a gente vai ficar viajando nesse processo. A gente consegue estimar parâmetros mecânicos a partir de parâmetros fisiológicos. Quer ver só um exemplo de como a gente faz isso? Eu pego primeiro frequência cardíaca basal, pego em segundo frequência cardíaca máxima. Com essas duas variáveis, eu consigo estimar com uma precisão próxima a 87, 90% qual é o VO2 máximo da pessoa. Utilizando o índice da frequência cardíaca. Aí eu pego esse VO2 máximo, não é direto, é uma equação que a gente usa, tá? Aí eu pego esse VO2 máximo e vou estimar qual é a VO2 máxima. Ou seja, a partir de parâmetros fisiológicos, eu estimo parâmetros mecânicos da prescrição do HIIT. E aí eu vou colocar meu aluno para treinar e às vezes eu nem preciso expor o meu cliente a um teste incremental máximo. Depois é só identificar as faixas de intensidade para seguir o treino. Um outro segredo do treino intervalado de alta intensidade, claro, tem parâmetros subjetivos? Tem. Dentre os parâmetros subjetivos, eu ensino com detalhe aqui dentro do HIIT Expert, quando a gente fala de parâmetros subjetivos, eu vou ensinar com detalhes a usar as escalas 6-20, a escala 0-10 e principalmente uma escala que a gente tem usado demais agora, que é a escala 0-100. A escala Centimax. Centimax. De quem que é essa escala? Gunnar Borg. Conhecem Gunnar Borg? A escala Centimax é do Gunnar Borg. Por que a escala Centimax é legal? Porque quando tu pega os livros de treinamento esportivo, os diferentes livros de treinamento esportivo, os diversos livros que existem de treinamento esportivo, deixa eu pegar mais uns aqui, pois eu arrumo a bagunça, ó. Os diversos livros de treinamento esportivo, a gente vai ter a organização, tem um xodózinho aqui perdido que eu precisava achar. A gente vai ter a oportunidade de prescrever os treinos intervalados de alta intensidade, considerando os parâmetros utilizados nesses livros de treinamento. Quando o cara falar treinar a 90% do máximo, que 90% de qual máximo? Porque isso foi estruturado, eu queria pegar o livro do Matveev aqui, ele está perdido em algum lugar aqui. Qual o máximo que a gente está dizendo? Então eu posso utilizar o máximo de 1 RM, que é a proposta dos livros que falam de treinamento esportivo. Mas se eu emprego a escala Centimax, eu consigo utilizar 90 da escala de 0 a 100. E, cara, isso dá uma diferença gigantesca na prescrição de treino. Saca? Ajuda demais na organização da prescrição de treino. Porque muitos livros de treinamento esportivo utilizam escalas de 0 a 100. Mas eles usam para força, porque trabalham com 0 a 100% de 1 RM. Então a gente tem que conseguir fazer essa transferência para
a prescrição dos treinos de endurance também, se a gente quiser se aprofundar. No HIIT Expert, eu explico cada um destes parâmetros aqui. Tem mais de 5 horas de aula sobre isto aqui, ó. Saca? Só sobre isso. Tem 9 aulas diferentes sobre esses assuntos aqui. Quando eu falei no começo que a gente não tá aqui para brincar, é desse tipo de situação que eu tô falando. A gente não tá aqui para brincar. A gente tá aqui para construir competência e competência de alto nível. Para que ninguém olhe para ti e fale, ah, mas será que ele sabe? Será que ele tá falando certo? Aí tu bate na mesa, mostra as evidências e fala, aqui não. Aqui não. Aqui eu tenho domínio do processo de prescrição de treino. Um outro parâmetro extremamente importante que a gente tem que considerar, e aí eu vou chamar de segredo também, é o tipo de recuperação. É tipo de recuperação. Por quê? Diferentes tipos de recuperação vão promover desfechos distintos. Muita gente usa treino intervalado de alta intensidade para melhorar potência e capacidade aeróbia. É importante que você saiba que a gente tem 2 grandes grupos de recuperação, né? A gente tem recuperação, 2 grandes grupos, tá? Ativa e a recuperação, obviamente, passiva. Mas olha só, isso aqui é conversa de boteco. Por quê? A recuperação passiva pode ser em pé, sentado, deitado, braço para cima, mão na cintura. Tem um monte de opções. A recuperação ativa, aí que a gente viaja. Mesmo segmento corporal, mesmo exercício, mesmo segmento corporal, outro exercício, outro segmento corporal, diferentes faixas de intensidade. E aí, se o objetivo do meu cliente é aumentar a aptidão aeróbia, qual é o melhor tipo de recuperação? Se o objetivo do meu cliente é emagrecer, qual é o melhor tipo de recuperação? Eu não sei vocês, mas nas academias que eu frequento, quando eu vejo o povo fazendo o HIIT, normalmente é corre um pouquinho, para um pouquinho, corre um pouquinho, para um pouquinho, corre um pouquinho, para um pouquinho. Olha, por favor, a gente está muito distante da realidade. Para falar sobre fisiologia do esforço intermitente, a gente tem que estudar sobre fisiologia. Quais são as minhas? As tuas eu não sei. Mas quais são as minhas referências de fisiologia? As minhas referências de fisiologia são George Brooks. Lembra o cara que descobriu o MCT4, o MCT1, shuttle de lactato, oxidação de lactato na mitocôndria, utilização de lactato para produção de ATP? Tem gente que não tem nem ideia do que eu estou falando e está na educação física dando aula de fisiologia. Saca? Referência de fisiologia. Outra referência, vamos brincar de fisiologia. Vamos brincar aqui rapidão de fisiologia, ó. Teste fisiológico de atleta de elite. Testes fisiológicos de atleta de elite. Livro de fisiologia do exercício. Quem gosta do McCardle Cat? Primeiro livro que eu comprei na minha vida de fisiologia do exercício. McCardle Cat. Primeira ediçãozinha dele em português lá que eu tive de 98. Capinha verde. Fisiologia do exercício, outro livro de fisiologia do exercício, do Wilmore Costil. Então a gente se diverte falando de prescrição de treino com bases que são sólidas.
a gente fica revisando as evidências, mas esta revisão de evidências é uma revisão que considera atualizações e livros bases para a nossa tomada de decisão. Cara, um outro segredo absurdo, assim, ó, que eu acho, eu vou ter que virar, que eu não queria gastar folha, mas vou ter que virar. Um outro segredo que eu acho absurdo, né, um outro aspecto que eu acho essencial no treino intervalado de alta intensidade é a calibração da relação esforço-pausa. Só que é um dos aspectos mais complicados de fazer no treino intervalado. Porque a relação de esforço-pausa tem que estar muito bem calibrada. Se vocês forem para a literatura e pegarem um dos artigos mais citados sobre treino intervalado de alta intensidade, como... não poderia deixar de falar. Cara, livro de fisiologia. Livrão de fisiologia do treinamento do McDougall e do Sale. Livrão de fisiologia. E, obviamente, o livro de fisiologia do exercício do meu querido colega da UFG, Cláudio Lira. Livrões de fisiologia do exercício. Livrões. Então, quando a gente fala de relação de esforço-pausa, acabei de falar que é do Cláudio Lira. Quando a gente fala de relações de esforço-pausa, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, um dos artigos mais bem avaliados na literatura internacional é da Shelley Keating, que fala que HIIT não é bom e o que bom é contínuo para emagrecer. Tem uma longa discussão aí, mas eu não vou me aprofundar no artigo. O protocolo que eles usam de HIIT são 30 segundos a 120% da IVO2 máxima por 3 minutos a 50% da IVO2 máxima. Olha aqui, ó. 30 segundos a 120 por 3 minutos a 50. Qual que é a relação de esforço-pausa aqui? Relação de esforço-pausa aqui é de 1 para 6. Relação de esforço-pausa de 1 para 6 não é HIIT. Esforço-pausa de 1 para 6 é o quê? É CIT. É um outro tipo de treino intermitente. E quando a gente fala de CIT, a gente não pode considerar o uso desta intensidade aqui. Tá errado, completamente errado. Tá muito abaixo do que se espera para um modelo de sprint intermitente. Para você ter uma ideia, tem um outro trabalho do mesmo ano, de 2012 aqui, do grupo, esse aqui é da Keating, né? Tem um outro trabalho do grupo do Matsu, na Medicine and Science, que aplicou 30 segundos fortes, 30 segundos a 120%. E a recuperação, que era a 50% da IVO2, era de quanto? 15 segundos. Olha a diferença aqui, ó. Relação de esforço-pausa,
1:6 e aqui esforço pausa 2:1. Esse artigo de cima é o estudo mais bem avaliado do ponto de vista científico na literatura internacional. Mas o protocolo de treino é uma bosta. Não adianta o estudo ser bem avaliado do ponto de vista metodológico, duplo cego, randomizado, controlado, padrão ouro de medida, não sei o quê, e a intervenção é ruim. O fator mais importante para a avaliação, para a modificação do desfecho primário, foi feito por uma criança de 5 anos de idade. Não tem como ter desfecho positivo. Por isto, a gente vai precisar trabalhar o entendimento da relação de esforço-pausa. Né? E esse daqui, deixa eu me achar aqui, ó. Esse aqui é o número 4. Eu me planejei para falar sobre 5 segredos. Já tem 25 na minha mente. Ah, é muito louco, né? As coisas vão vindo assim, cara. E aí a gente fala, meu, é muito assunto, não dá pra ficar falando em livezinho assim. É aquele papo que meu orientador falava, competência não se improvisa. Saca? Competência não se improvisa. Se tu tiver pergunta, coloca aí embaixo, por gentileza. E o último, porque aí eu vou responder as perguntas, né? E o último segredo é que HIIT não é, ó, HIIT não é treino, não é apenas, deixa eu relativizar aqui, ó, treino de série, o quê? Única. HIIT não é apenas treino de série única. Tem gente que acha que HIIT é aquele tipo de treino que o cara sobe na esteira, faz 10 vezes de 1:1 e acabou. 30 vezes de 15x15 e acabou. Tu pode ter um treino de série única numa sessão de HIIT, mas não é apenas dessa forma. Você vai conseguir extrair resultados superiores quando aprender a fazer modelos de treinos intermitentes de séries múltiplas. Séries múltiplas. Você faz um bloco de esforço, descansa, outro bloco de esforço, descansa, outro bloco de esforço, descansa, e assim sucessivamente. Por quê? Porque fazer assim, você vai fazer o aumento, tu aumenta a intensidade média. E quando você aumenta a intensidade média, a gente vai conseguir apresentar, entregar, melhor dizendo, resultados superiores. Caso contrário, a gente vai ficar no arroz com feijão, no mamão com açúcar. Como é que é? 30-30-20-10, 30-30-20-10. Mal sabem esses profissionais que 30-30-20-10 nem são os melhores tipos de HIIT para vários desfechos. 30-30-20-10 normalmente é protocolo de entrada, assim, para o cara começar a aprender a fazer HIIT. E aí a gente vai organizando a prescrição do treino intervalado de modo progressivo, cientificamente embasado. Para eu falar o que eu estou dizendo, eu tenho acumulado aí mais de 10 anos, 12, 13 anos de estudo sobre treino intervalado. Mas não é 13 anos que eu vi isso. São 13, 14 anos que eu tenho estudado todos os dias sobre o assunto. Eu tenho um monte de livros aqui sobre treino intervalado. Eu vou confessar um pecado e depois uma virtude. Deixa eu ver se eu acho meu pecado aqui. Aqui. Esse é um dos meus pecados. Eu não encontrei esse livro para comprar.
Então eu peguei emprestado de um grande colega meu, do Mesquita, e fotocopiei para poder estudar sobre treino intervalado numa literatura que eu não tive acesso. Então esse é um pecado, mas eu li sobre treino intervalado e esse é um dos últimos livros que eu estudei e li sobre treino intervalado. E esse aqui é o último livrinho que eu li e estudei sobre treino intervalado. Então, a gente não fica brincando, saca? Eu vejo uma galera que tenta agradar profissionais e clientes da área falando de modo simples, né? Reduzindo o conhecimento a exercícios e piadinhas. Cara, a gente pode mais. Se tu quer aprender sobre treino intervalado de verdade, clica no link aqui, entra no meu grupo, no WhatsApp, que amanhã a gente vai fazer as inscrições pro HIIT Expert. Eu tenho certeza que tu vai trocar de nível e vai arrebentar nas suas prescrições. É só amanhã, das 6 da manhã às 6 da tarde, as inscrições. Entra no grupo que daqui a pouquinho eu vou passar informações adicionais para você ter acesso, beleza? Agora eu vou responder algumas perguntas que tem uns minutinhos aqui. Então vamos ver, a gente tem aqui algumas perguntinhas. Primeira pergunta. A pergunta é do Reinaldo. Como é essa situação de HIIT com o peso corporal? Pode ser de gesto único? Baita pergunta, viu, Reinaldo? Então, HIIT com peso corporal pode ser de gesto único? Pode. Só que a gente aumenta demais a fadiga localizada dependendo do tipo de exercício. Então a gente tem algumas estratégias. A gente pode fazer troca de exercício por séries, que mantém a característica do HIIT. A gente pode fazer um modelo de HIIT duo, né? Com 2 exercícios compondo o mesmo período. Não tá conseguindo entrar no link da bio, é só clicar na minha bio ali no Instagram, tá? É só clicar no link na minha bio ou me manda um direct que eu te encaminho. Então, tu pode fazer desses modos. Outra pergunta aqui, ó, do Guilherme. Em uma bike ergométrica magnética, a ideia de fazer o teste de BPM igual na corda naval pode ser bom? Então, Guilherme, é problemático porque todos os testes incrementais em bicicleta trabalham com tanto em rampa, né, como graded, em degrau, são testes que envolvem aumento de carga, não de RPM. Então, fazer um aumento de RPM não reflete a demanda cardiovascular relacionada aos critérios associados à medida de VO2 e de IVO2. Então não seria a melhor estratégia, tá? O ideal é que você pudesse fazer um teste incremental trabalhando com carga ou com wattagem. Quinho aqui falando, ó, boatos que o glicogênio se recupera em 24 a 48 horas. É isso mesmo ou existe caso de 72 horas ou mais? Bom, Quinho, depende, cara. Sabe? Tu tem ressíntese de glicogênio logo após que você para de se exercitar. O que tu precisa ter em mente é o quanto de glicogênio eu quero que haja de ressíntese. Porque em 24 horas, você ressintetiza mais de 80% do que foi gasto no treino. Aí, para restabelecer todo o estoque de glicogênio, tu vai precisar de mais horas. Mas um elemento importante de saber é que a gente não esgota estoque de glicogênio em nenhum tipo de treino. Isso é mito na nossa área. Ah, eu esgotei, acabei com reserva de glicogênio. Baita mentira, tá? Então vai depender muito do quanto que tu quer de ressíntese de glicogênio. Eu explico isso com bastante detalhe no curso, cara. E na parte ali do que é e do que não é HIIT, nos aspectos fisiológicos, que ajuda demais nessa interpretação, meu. Vamos ver outra pergunta aqui. Não veio a pergunta. O Guilherme está perguntando assim, ó. No caso de escala de 0 a 100, seria
percentual do VO2 máximo? Não necessariamente, tu pode fazer como percentual da IVO2, tá? Mas idealmente, se a gente faz de 0 a 100, são aspectos perceptivos mesmo. É o quanto o indivíduo está enxergando, percebendo, sentindo. Por isso que é importante haver treinamento, né, para emprego das escalas perceptivas. Senão vai ser subestimado. Outra pergunta aqui, ó. A maioria do HIIT utilizado nos artigos científicos é 90%? Não, não é não, cara. A maior parte envolve 100% da IVO2 máxima e tem também os modelos all-out de sprints intermitentes, porque o percentual da intensidade decorre do tipo de HIIT, porque cada tipo de HIIT tem uma intensidade diferente. Falei lá na segunda-feira. Intervalado curto tem uma faixa ideal de intensidade, intervalado longo tem uma outra faixa de intensidade, sprints repetidos uma outra faixa e sprints intermitentes uma outra faixa de intensidade. Então vai depender do tipo de HIIT que você vai escolher a faixa de intensidade mais adequada, valeu? Olha só uma outra pergunta legal. Qual o fator de maior segurança no HIIT aplicado a grupos especiais? Em detalhe maior, a insuficiência cardíaca estável. Quando a gente prescreve treinamento intervalado de alta intensidade para cardiopatas, o parâmetro mais importante está associado com a análise da frequência cardíaca, do consumo de oxigênio e das respostas de saturação de oxigênio. Na insuficiência cardíaca, esses três parâmetros têm que ser avaliados simultaneamente durante o treino. Em geral, essa prescrição e mais a aplicação, né? A prescrição pode ser só pelo profissional de educação física, mas a aplicação em indivíduos, mesmo com insuficiência cardíaca estável, em geral, deve ser conduzida em ambientes que haja possibilidade de reabilitação em caso de mal súbito ou de acesso rápido a elementos de suporte básico à vida. Mas, em geral, os três parâmetros principais são esses: frequência cardíaca, idealmente frequência ventilatória e saturação de oxigênio. São parâmetros importantes durante o treino intervalado de alta intensidade para indivíduos com insuficiência cardíaca. Considerando que o cara pode entrar numa fibrilação, por exemplo, ventricular, tu consegue com o cardiofrequencímetro detectar de um modo bastante sensível modificações no padrão da frequência cardíaca que nos dão indicação de prejuízos associados ao treino. Então, embora haja um monte de trabalhos reforçando a segurança do treino, a gente precisa ter as ferramentas ideais e adequadas para poder monitorar a carga deste treinamento. O Renato está perguntando qual que é o teste para a gente avaliar consumo máximo de oxigênio em academia e condomínio. Reinaldo, existem muitos testes. Não existe um teste, são vários. Desde os clássicos, né? Bruce, Balk, Elested e aí por diante, até os testes mais atuais, né? De 3.000, 3.200, teste progressivo incremental. Tem várias possibilidades de testes incrementais distintos. Inclusive, o teste incremental que você escolhe deve ser aluno dependente. Para cada perfil de cliente, tu tem um teste ideal para fazer a aplicação durante o processo de mensuração do consumo máximo de oxigênio. Para HIIT curto, aqui outra perguntinha legal, ó. Para HIIT curto e longo na esteira, você indica o teste progressivo máximo com estágio de 1 minuto? O ponto central não é só o estágio, tá? Estágio de 1 minuto é importante, mas ele deve estar associado com a taxa de aumento da intensidade. Se tu aumentar 1 minuto e 2 km por hora, dá ruim. Se tu aumentar 1 minuto e 1 km por hora, dependendo da pessoa, também dá ruim. Então é uma combinação de variáveis que vai te ajudar a organizar o melhor teste para que ele seja o mais sensível possível e depois preciso na prescrição do treino. Olha aqui, o treino individualizado perguntando assim, ó,
Em um teste incremental na esteira para cardiopata, eu só posso utilizar teste submáximo, certo? Exatamente, em ambiente não clínico, tu só realiza teste submáximo. O problema de realizar um teste submáximo, especialmente com cardiopata, é que tu não vai ter o valor da VVO2 desse cara, tu não vai ter o valor da frequência cardíaca máxima, nem predito, porque se é um cardiopata ele vai utilizar provavelmente beta-bloqueador, então tu fica um pouco preso, né? O ideal aí é tu fazer um teste submáximo e prescrever os treinos por parâmetros submáximos. Não vai estimar o parâmetro máximo a partir do submáximo a prescrever que vai dar ruim, saca? Mas é possível fazer. Vamos ver outra pergunta aqui. Nem sei se tem mais pergunta. Acabou. Ótimo! Então, a gente terminou aqui as nossas perguntas, reforçando que você pode clicar no link na minha bio ou aqui embaixo, entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque eu vou passar as últimas informações hoje, amanhã, 6 horas da manhã, a gente abre as inscrições para o treinamento HIIT Expert. Eu tenho certeza que isso vai revolucionar a sua prática profissional. E você vai vir comigo, porque eu vou dar mentorias em grupo e individualizadas para você poder subir de nível e arrebentar com tudo na área do treinamento esportivo, beleza? Grande abraço, uma ótima noite e até a nossa próxima conversa. Foi um prazer contar com cada um de vocês. Você que está aqui no Instagram, muito obrigado pela atenção. Você que está no YouTube, não se esquece de curtir, compartilhar, dá uma comentada aqui embaixo rapidão nesse vídeo e se puder se inscreve no canal para receber as nossas notificações. Valeu? Forte abraço, uma ótima noite para você.